Olá amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um princípio em direito penal que é de suma e extrema importância. Estou falando do princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, como vocês preferirem chamar. Primeira coisa importante, pessoal, nós temos que saber a origem do princípio da reserva legal. A primeira vez que ela surgiu no ordenamento jurídico brasileiro foi no ano de 1215, na Carta Magna de João Sem Terra, lá no artigo 39. É o primeiro momento. Depois, amigos, nós tivemos também o Paul Johann Anselm Feuerbach, com a sua famosa teoria da coação psicológica, também falando sobre a reserva legal. Bom, o que vocês têm que cuidar, amigos? Às vezes, em uma questão de prova, em uma questão de concurso, a banca não traz a expressão reserva legal, mas ela traz a expressão legalidade. Para muitos juristas, operadores do direito e até para muitas bancas, realmente vem como nas alternativas legalidade. Todavia é importante que a gente saiba que legalidade e reserva legal são institutos distintos. A legalidade, ela está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Na Constituição, a reserva legal está no artigo 5º, inciso 39, onde diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. É esse que eu estou falando com vocês nesse vídeo. Então, muito importante isso. Claro, se vier uma questão em prova dizendo não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, e não estiver nas respostas a palavra estrita legalidade ou reserva legal, mas tiver legalidade, obviamente vocês irão marcar. Em uma prova oral, vocês vão então desmembrar o tema, sempre com equilíbrio, evitando assim ir contrário ao pensamento de algum examinador. Então é bom falar dessa diferença, deixar tudo muito claro. Mas como eu disse para vocês, aqui o objetivo é a reserva legal, prevista no artigo 5º, 39 da Constituição e no artigo 1º do Código Penal Brasileiro, onde diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Amigos, cuidado. Característica essencial: o princípio da reserva legal é uma cláusula pétrea. O que isso quer dizer? Mesmo que saia do Código Penal, a regra continuará valendo na Constituição Federal, porque lá está no artigo 5º, inciso 39. Então, cuidado também com essa informação importante. Outra questão que a gente tem que cuidar, amigos: qual é a essência da reserva legal? É a exclusividade da lei. Ou seja, somente a lei pode estabelecer crimes e estabelecer penas. Só a lei. E essa lei é a lei ordinária. Só a lei em sentido estrito, aquela lei editada pelas casas do Congresso Nacional, só ela pode estabelecer crimes e estabelecer penas. Muitos perguntam: professor, e lei complementar? Bom, lei complementar pode legislar nos casos em que a Constituição permite. Em direito penal, para a criação de leis, crimes e penas, não fala, meus amigos, na lei complementar. Então, pela nossa lei, pela Constituição Federal, lei complementar não pode legislar, não pode surgir para estabelecer crimes e penas, seja para prejudicar o réu, seja para beneficiar o réu. Agora, o STF já tem uma jurisprudência histórica dizendo que lei complementar pode sim ser fonte legislativa.
de reserva legal, desde que para beneficiar o acusado. Então, cuida na tua prova se querem saber de acordo com a Constituição ou se querem saber de acordo com a jurisprudência, ok? Quando o artigo 5º 39 fala que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal, nós estamos falando de crime no sentido amplo, ou seja, tanto os crimes quanto as contravenções, ou seja, não há delito, não há infração penal sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então isso também, meus amigos, é muito importante. Outra coisa importante são os fundamentos. Nós temos um fundamento jurídico para a reserva legal e temos um fundamento político para a reserva legal. Fundamento jurídico, qual é, meus amigos? Fundamento jurídico é a questão da norma, da lei, da taxatividade, ou seja, só vai ser crime o que está previsto elencado na lei. É por isso que a analogia não pode ser utilizada em direito penal para prejudicar o réu. É por isso que a gente pode usar de analogia somente in bonam partem, ou seja, para beneficiar o réu, para beneficiar o acusado. Mas também nós temos, amigos, o fundamento político. E o fundamento político está onde? Na dignidade da pessoa humana. Então nós estamos falando de um fundamento, de uma garantia de primeira geração ou primeira dimensão, como os senhores preferirem, certo? Cuidado em relação a isso também. Outro cuidado, meus amigos, diz respeito aos mandados de criminalização. O que são mandados de criminalização? São situações em que o legislador é obrigado a legislar. Todos os outros casos, ele vai analisar se é crime ou se não é. Se pode esse de fato ser crime, ele põe na lei, se não, ele não põe. Mas os mandados de criminalização têm que ter previsão, tem que ter uma previsão legislativa. Por exemplo, quando a Constituição diz que são imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados, isso é um mandado de criminalização. Quando diz, por exemplo, que os crimes hediondos, tráfico de drogas, terrorismo, tortura, são insuscetíveis de graça, anistia, isso é um mandado de criminalização. Às vezes pode ser também implícito, como medidas para combater a corrupção eleitoral. Então, cuidado com essas regrinhas. E por fim, amigos, cuidem com a anterioridade, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, a lei tem que ser anterior à prática do fato. Caso contrário, o homem não teria como se autodeterminar. Eu estou hoje fazendo um vídeo para os senhores e amanhã vem uma lei dizendo que produzir esse tipo de conteúdo é crime. Eu não posso ser punido porque hoje não tinha nada me proibindo. Agora, se a partir do outro dia eu praticar esse ato, aí sim a conduta criminosa se dá. E para terminar, amigos, como eu disse para vocês, só a lei ordinária, para a jurisprudência, a lei complementar também. Logo, medida provisória, portaria, resolução, ofício, parecer, memorando, nada disso permite a obediência à estrita legalidade, à reserva legal. Então, se vier uma questão em prova dizendo que o presidente da República editou uma medida provisória aumentando a pena do crime de roubo, não pode, fere a reserva legal. E se uma medida provisória for convertida em lei ordinária, fere a reserva legal? Fere também, porque a fonte foi a medida provisória. Não pode, a fonte tem que ser a lei ordinária. A lei editada pelo Congresso Nacional. Certinho? Fica o meu recado então de legalidade. Se inscreva no canal, não custa nada. Se inscreva no canal, dê o joinha, aquele famoso joinha, certo? Clique aí em curtir e assim vocês estão incentivando os vídeos que vão aparecer sequentemente para os senhores. Agradeço a atenção, agradeço o carinho, tudo de bom, me queiram bem que não custa nada. Um grande abraço, pessoal, até a próxima, valeu!